Jovem Pan Mitos e Fatos discute inovação no transporte rodoviário de passageiros. Patrocínio Buser. Como o governo federal tem agido, né? Assim, desde 2019 para cá, claramente nós temos atuado numa linha de liberdade, né? De liberdade em relação aos processos produtivos, de liberdade em relação à execução dos serviços, a prestação dos serviços e a abertura de concorrência, né? E esse é o caminho aqui, eu falo no âmbito do Programa de Parceria de Investimento do Ministério da Economia. Então, o que a gente faz, hein? Foi criada uma lei em 2016, a 13334, que instituiu o Programa de Parceria de Investimento. Qual é o foco desse programa, né? Quais são os objetivos dele? Ampliar as oportunidades de investimento, garantir a expansão e a qualidade da infraestrutura pública, promover a competição, celebração de parcerias e na prestação de serviços. Esse é o escopo que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Assegurar a estabilidade, segurança jurídica, né, e garantia de intervenção mínima nos negócios e nos investimentos, essa garantia em relação à intervenção do Estado. E fortalecer o papel das agências, né, que a gente tem aí uma regulação adequada e razoável, né, e as políticas de integração em modais de transporte de pessoas. Bom, fazendo essa visão geral, o programa ele tem critérios bem objetivos para que a gente possa trazer projetos para esse programa, né? São projetos voltados à parceria e, em alguns casos, um acompanhamento de regulação, de como funciona a regulação existente para determinado setor. Esse procedimento ele é feito dentro do programa por meio de uma qualificação, que é uma decisão pelo corpo de ministros junto com o presidente da República. Isso confere aos projetos do PPI, né, um nível estratégico e prioritário. Isso está por lei estabelecido e isso tem sido seguido, né? Nós tivemos aí, é a agenda primária aqui do PPI, o processo de leilões, né? Então nós tivemos aí uma marca agora considerável, chegando a 148 leilões de 2019 para cá, e temos ainda em projetos aí a executar 177. Esses números que eu estou comentando aqui, no passado, quando a gente falava em números tão altos assim, no sentido de o que fazer, a gente não conseguia alcançar metas tão ousadas. Esse momento a gente pode dizer que a gente consegue, porque a gente vem aí desde 2019 para cá entregando muitos projetos, muitos processos de concessão de infraestrutura, né? Aeroportos, portos, rodovias e demais outras infraestruturas aí, entrando no saneamento, creches, presídios, parques. Bom, esse aqui é um lado da moeda do programa. O outro lado do que adianta a gente ter uma celebração de parceria se o nível regulatório, se o serviço público não tiver adequado, né, para os usuários, para os consumidores. E aqui a gente entra no aspecto do transporte de passageiros, mais especificamente na pauta que a gente está discutindo. Então, o PPI foi chamado a fazer essa discussão em 2019, houve uma lei, a Lei 10.23, que trata, né, que regulamenta, 233, perdão, que regulamenta o transporte de passageiros, traz lá os aspectos, condicionantes e tal, e esse serviço ele era prestado anteriormente por meio de permissão e foi alterado para ser um serviço prestado por meio de autorização. A lei trouxe ali uma modulação de efeitos, um período para adequação de 5 anos. Esse período passou, em 2019 o PPI foi chamado para fazer essa discussão e a gente trouxe um decreto, né, trazendo essa liberalização. E aí agora é um ponto importante desse decreto, uma decorrência dele. Assim que ele foi estabelecido, né, ele foi publicado, a gente houve uma flexibilização do processo, de modo que houve um incremento gigantesco no âmbito da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que é a reguladora e a que concede essas autorizações, né, para os interessados em prestar esse serviço de transporte regular. Eu vou entrar rapidinho no que seria o transporte regular e fretamento já, mas que eles têm uma conexão muito forte. Então, nesse momento, houve essa flexibilização, facilidades para que os prestadores de serviços pudessem solicitar essa autorização, e houve um incremento muito grande. Esse aqui é um lado da questão, e o que aconteceu? Nesse momento, houve também, por outro lado, uma ação geral de outros interessados, de modo que esse processo fosse interrompido, ou ao menos fosse discutido em outras instâncias. Isso gerou um procedimento aí de liminares, de diversas atuações no âmbito judicial, Tribunal de Contas da União. Então, houve uma reação em linhas gerais e a gente, na sequência, uma movimentação no sentido de você fazer uma alteração legal que trouxesse aí algum nível de segurança jurídica. Houve, enfim, uma discussão ampla
o deputado federal pode até adentrar com mais detalhes nisso, mas no final das contas, essa lei, ela trouxe, vamos dizer que algum nível de restrição dentro do processo de transporte regular, mas que na nossa avaliação ainda é passível de bastante abertura e flexibilidade. Esse processo a gente atuou bastante no sentido de evitar que a gente tivesse uma lei que fosse muito restritiva, que trouxesse reservas de mercado, focando basicamente no que a gente quer, que é qualidade da prestação de serviço, segurança para os passageiros, segurança para os usuários, e aí entra em aspectos técnicos, esse tipo de detalhamento, e melhoria na prática concorrencial, melhoria nos preços, né? Foco nas tarifas adequadas para os usuários. E agora, só fazendo um último paralelo para a gente fechar a sua questão. O fretamento, ele está dentro do escopo do que a gente chama de transporte não regular de passageiros. A gente tem um transporte regular e o que seria um não regular. O que é o regular? É mais fácil de entender dessa forma. É quando você tem um ponto A, um ponto B estabelecido, de modo que você vai prestar esse serviço com algum grau de regularidade, para que os usuários tenham essa liberdade de utilizar esse serviço. E ali dentro tem escopo, e são escopos legais, tá? Estão dentro da lei, de gratuidades, prestação de serviço, tem um foco social, e isso gera ali alguns custos, né, para esses prestadores. Por outro lado, o que a gente quer é que tenham vários prestadores, então a lei veio nesse sentido de flexibilização. Por outro lado, o fretamento, e aí entra o fretamento tradicional, o fretamento o que se chama compartilhado, né? Tem um termo correto, me fugiu o termo aqui, mas enfim, é o fretamento que a gente está discutindo ele aqui, colaborativo, perdão, que é uma questão um pouco diferente, que ele entra num processo de que, bom, você tem um grupo de interessados, a regra hoje é que esse grupo que é uma lista fechada, que parte do ponto A para o ponto B e tem que voltar do ponto B para o ponto A, esse mesmo grupo, porque é um serviço sob demanda, então não tem regularidade, pode ser feito a qualquer momento, fazendo essa contratação direta. E o que acontece? Quando a gente tem um movimento, isso aqui é uma visão geral do aspecto legal, e aí eu trago o ponto que você colocou. A realidade se impõe, de fato não adianta a gente ficar brigando com a realidade, ela se impõe. Então a gente tem um momento de prestação de serviço em que algumas operadoras entraram no Brasil com um modelo disruptivo, com um modelo muito focado em novas tecnologias, em aplicativos, com uma inteligência de dados muito forte, e isso gerou aí, tanto por conta dos aspectos geracionais que a gente vive, né, o momento que a gente vive hoje de uso de aplicativos, é uma movimentação muito forte dentro desse processo do fretamento colaborativo. E aí é o momento que a gente precisa agora fazer readequações no processo legal, não somente por isso, mas porque a gente precisa deixar o processo mais leve, o processo precisa ser mais leve, que faz um casamento entre o que seria o transporte regular, o fretamento, de modo que a gente tenha harmonia entre os prestadores de serviço, uma concorrência sadia, e que não fique nem pesado demais para alguns, né, e por outro lado, não fique também barrando ou impedindo a prestação de serviço, que veio numa situação de que a gente precisa hoje atender o público que busca esse tipo de processo. Então, em linhas gerais, o governo atua para flexibilizar. Então, a gente traz a régua que estava muito elevada no transporte regular, a gente vai baixar essa régua, tem baixado ela. Por outro lado, dentro do fretamento, a gente precisa ter segurança jurídica para que esse serviço, dentro de um nível de competição com o transporte regular, porque vai existir essa competição, né, ela seja adequada e seja sadia. E no segundo momento eu posso trazer aqui um pouco mais desses aspectos complexos que a gente tem dentro dessa discussão, que eles não são tão triviais no sentido de que a gente simplesmente tem a realidade, mas a gente tem circunstâncias e ações distintas por conta do nosso federalismo. É uma outra discussão que entra dentro desse processo. Jovem Pan Mitos e Fatos discute inovação no transporte rodoviário de passageiros. Patrocínio Buser.